Olá, eu sou Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. Hoje é com a maior satisfação que trago para vocês mais uma da nossa série de entrevistas. No episódio de hoje, contamos com a presença da professora Bruna Viana, do Aprendendo Francês BR, coordenadora do NANF, formada pela Unesp Assis e uma pessoa muito importante e fundamental para esse nosso processo de construção coletiva do Aprendendo Através. Fiquem agora com a entrevista com a professora Bruna Viana. Vamos falar de cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu me chamo Tamires Menezes e sejam bem-vindos ao Aprendendo Através. Hoje a gente vai receber alguém muito especial para esse projeto, mas também para a vida. Com muita alegria e com muito prazer que eu apresento a vocês, Bruna Viana. Bem-vinda, Bruna! Eu estou emocionada, sério, eu tô um pouco nervosa, não minto. Ai, eu tô muito feliz, muito obrigada, Tami. É muito importante ter um espaço para poder compartilhar nossas experiências e me sinto lisonjeada de estar aqui com você para poder falar sobre a vida, né? E refletir sobre nosso processo. Eu tenho testado algo que eu fazia com as crianças no SESC, no acolhimento, depois que a gente se conhecia um pouquinho, eu fazia uma pergunta meio desestabilizadora, mas que construía um caminho para a gente, que eu chegava e falava, não, agora nós já nos conhecemos, eu já sei seus nomes, mas me diga em poucas palavras, quem é você? Então, eu tenho testado de fazer esse mesmo questionamento que gera um instante de silêncio nas crianças, sempre. Aquele instante de silêncio que você sente que eles estão refletindo. Então, eu tenho feito este momento de acolhimento aterrorizante com os meus convidados, com os nossos convidados. Então, Bruna, em poucas palavras, quem é Bruna Viana? Ai, meu Deus, Bruna Viana é uma alma sensível. Acho que é uma beletrista de alma sensível que está tentando fazer alguma coisa nesse mundo, que tem buscado significado nos processos. Porque se a gente está aqui, tem que ter algum envolvimento, tem que ter alguma energia. Então, eu não sei, eu sou uma energia que se move e que busca mudança. Uma alma que transborda a poesia por onde passa, Bruna Viana. Mas é engraçado, viu? Porque na faculdade eu não era da poesia, não, muito pelo contrário. É mesmo? Conta. Não tinha uma relação. E quando via, achava que isso era muito abstrato, e que é muito contraditório, né? Que faz parte da minha vida, um pouco essa ambivalência. A minha primeira pesquisa na faculdade era para a construção de um acervo do João Antônio. E fui orientada por nada mais, nada menos que Ana Maria de Oliveira. Ana, se um dia você estiver ouvindo, eu agradeço pela sua existência. Existência e insistência, porque a Ana, ela tem toda uma forma de falar de poesia e é muito da natureza dela. Ela é especialista em Cecília Meirelles, ela fez parte da primeira turma de letras da Unicamp. Olha que magnitude, né, assim, fazer parte desse processo histórico. E ela nunca desistiu, assim, não que ela tentasse me convencer, porque eu acho que daí que veio o encantamento, não teve uma tentativa de, olha como isso é legal, eu vivo a poesia, ela estuda a poesia, ela entende a poesia. Isso, e aí a poesia não num sentido abstrato, como se fosse um devaneio, mas assim, o devaneio que fala um pouco sobre o homem, né? Que retrata o homem numa linguagem diferente. E eu não valorizava essa linguagem, apesar de hoje, assim, ser um caminho pelo qual eu me encontro. Na época da faculdade não tinha essa relação, e eu acho que eu vi tanto isso na Ana Maria e na prática docente dela que eu me encantei. Porque é isso, né? A gente se torna professor por já ter se apaixonado diversas vezes. Ah, meu Deus, Ana Maria, você foi uma paixão. É o potencial do professor de encantar, em alguma medida de encantar os educandos. Sim, e a magnitude que isso tem, não dá para saber qual é o raio disparador, mas que ele existe hoje e está na minha prática com toda certeza. Isso acontece. Mas para contextualizar, quem nos ouve, você é formada em letras. Meu Deus, eu vim no espírito sensível, na arte abstrata, tentando tocar, e vamos lá, né? Eu me chamo Bruna Viana, Bruna Ferreira Viana, sou professora de língua portuguesa
portuguesa e literatura e língua francesa. Sou formada pela Unesp de Assis. Atualmente eu estou fazendo especialização em metodologias transformadoras pela PUC, tentando encontrar formas de transformar esses processos, e um deles é através da poesia, sem sombra de dúvida. Quem é Bruna Viana? Bruna Viana é uma garota musicista. Iniciei meu percurso com a música com 8 anos. Claro, também tendo um envolvimento na igreja, né? Porque a igreja é um processo que traz uma cultura da música muito forte como forma de se expressar, né? Forma de manifestar a fé. Mas não somente na igreja, fiz parte de uma orquestra, foi movimentada por um maestro que chama... Atualmente não sei qual que é a profissão, não sei onde está maestro. Beijo, maestro. O maestro Rubinho. Eu tô tentando puxar Rubens Costa Luz Júnior. É isso, Bruna Viana, lembra o nome. E fiz parte da orquestra dos 8 até quase os 18, 17 anos, e que me possibilitou experiências sensacionais, como poder ter vivenciado uma turnê na Europa, em escolas Waldorf, fazendo uma tour com solo de trompete. Eu comecei meus estudos no ensino público, só que dentro do meu processo eu fui sentindo mais curiosidades, e algumas coisas não contemplavam onde eu tinha acesso. Então, eu senti no ensino médio que, antes de entrar no ensino médio, na verdade, eu senti que para eu entrar numa universidade pública, eu precisaria ter mais skills do que eu estava recebendo. Então, para isso, eu fui tentar ETEC, não consegui, com muita ansiedade, não consegui lidar com os tempos. ETEC já tem vestibular, foi. E já tem vestibular, exato, era toda uma outra relação, toda uma pressão, né, que eu, estudante do 8º ano... muito precoce, estava pensando naquele momento, e foi muito significativo, porque devido à arte e essa relação, eu tive relação com amigas que faziam canto, que me chegou a Sara, que me apresentou a escola Waldorf, e agradeço a Sara, assim, pela relação que nós tivemos com o canto na adolescência. Foi algo que foi muito bonito, a beleza, que não foi efêmera, apesar, assim, do tempo criar essa sensação de passagem. E através dela eu conheci a escola Waldorf, que tive a oportunidade de fazer o meu ensino médio e ter uma outra experiência com relação à arte, uma formação de arte que realmente buscava refletir sobre o processo de humanização do homem, e humanização do homem por sua excelência mesmo, naquilo que é grotesco e naquilo que é belo. E então foi uma formação que eu tenho muito orgulho de ter vivido essa experiência, que me possibilitou a fazer essa turnê na Europa em 2011, e em 2012 foi o processo de eu ficar me entendendo como ser humano, porque obviamente eu sabia da faculdade, mas até a gente conseguir entrar na faculdade, principalmente quando você não tem uma família que já teve essa formação, você é a primeira, então é sempre um processo você abrir um novo caminho, né? Você criar uma nova trajetória. E aí eu trabalhei 1 ano e prestei a Unesp, consegui passar na Unesp, estava estudando, me preparei nesse momento entre trabalhos e preparações, e lá descobri a Bruna, professora, que assim esteve em mim sempre desde a época da orquestra, porque na orquestra a gente tinha esse processo de monitoria, os músicos que estavam há mais tempo davam assistência para os menores, até porque, né, passava por esse ciclo de formação, muitos saíam para ir trabalhar, era essa necessidade de uma cidade pequena, né? Então a parte boa era que também sempre tinha gente entrando, e nisso os alunos iam se transformando de professores. Então essa prática, ela já estava se reverberando em mim, e escolher letras foi parte desse me conhecer, assim. Eu lembro também quando eu tinha 6 anos, olha que devaneio. Eu pegava as revistas da minha mãe... Eu pegava as revistas da minha mãe da Avon, e aí eu colocava as minhas bonecas e colocava as tarefas, e cada uma ficava fazendo a sua lição, porque todo mundo precisava estudar. Então, sempre tive esse amor que me trouxe até aqui, ministrando língua portuguesa, tentando criar reflexões e significado, né? Então, acho que eu sou um pouco de tudo isso, assim. Você é todos que te perpassaram e todo o caminho. E isso é muito louco, né? Isso é muito louco quando a gente percebe. É muito louco.
É muito louco. É emocionante saber que a gente é um eu composto de muitos eus, assim. É uma forma de não se sentir sozinho, principalmente nesse processo pandêmico, né? E numa sociedade que faz que a gente fique sempre não vendo eu, né? Fica sempre vendo o outro. Não que o outro não faça parte, até porque é a partir do olhar do outro que eu me reconheço, mas é importante também encontrar um reconhecimento em si como forma do começo, né? De um trajeto, que serão de muitos outros. Ai, meu Deus, que leminskiana que eu tô! Eu ia falar, eu amo como se transborda a poética. Você acabou de falar da professora Ana, olha aí, veio direitinho essa professora, né? Ela Lisonjeada, assim. Eu até sabe, você contando um pouco da sua trajetória eu conheço bem de perto o teu trabalho enquanto educadora e as relações que você cria nas tuas abordagens, nas tuas metodologias com os teus alunos. Em relação à arte, enquanto mediador de percepção, de arte enquanto mediadora da reflexão, enquanto mediadora do sentir, até para você literalmente despertar os alunos, os relatos. Foi tão legal. Nossa, essa questão do despertar me tocou bastante, porque nós estamos entrando agora, né? Voltamos para esse processo de a distância, né? De educação à distância, que não é bem o EAD, na verdade, educação é ensino remoto, que nós estamos lá remotamente, não é o EAD. Não foi pensado para ser à distância. Exato, o preparo é diferente, são abordagens diferentes. Nesse processo, né, de retorno, agora que teve um novo lockdown, dadas as circunstâncias, né, estamos conversando dentro de uma situação pandêmica, isso é preciso estar dentro dos autos, preciso constar. Eu conversei com os meus alunos, a gente está entrando nesse momento de lockdown, e aí, nesse último encontro que nós tivemos, foi um encontro de preparação para que eles consigam ter força para ressignificar a educação à distância e também verbalizar as necessidades para que nós possamos encontrar melhorias, né, dentro desse processo educativo. E aí, falando com os meus alunos, eu falei sobre é um relatório que fala sobre as aprendizagens, sobre o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E eu passei para eles esses 4 aprender, né, esses 4 tipos de aprender. E dentro dessa explicação do que é aprender a ser, do que é aprender a fazer uma pergunta, aprender a ser, aprender a colocar, o que é conviver nessa situação, nessa nova internet, criar essa consciência de que nós estamos numa rede, que nessa rede nós agimos de forma ativa e que essa inteligência coletiva depende muito dessa relação que nós nos colocamos, né? E eu falei com um aluno, eu falei assim, por exemplo, se eu chego para vocês e falo, um ósculo, até a próxima. O que é um ósculo? E aí a gente começou a conjecturar, é óculos? É uma doença? É um olho? O que é? É uma parte do olho? Enfim. E aí cheguei para ele e falei, não, gente, ósculo é beijo. E isso que vocês fizeram foi uma forma de que, quando vocês esperaram o coleguinha, cada um esperou o coleguinha falar, você aprendeu a conviver. Quando você colocou o que você pensou, você aprendeu a fazer e a ser, porque a gente é quando faz. E aí ele falou uma coisa que me tocou, que ele falou assim, mas você falou isso porque você despertou minha curiosidade, eu queria saber o que é ósculo. É a forma, é a forma para o despertar, não é o dado. É uma outra relação que se cria. E a gente precisa tomar cuidado também para a hora de despertar o outro, a gente tem que acordar o outro com cuidado. É preciso de tato para como a gente desperta o outro, porque senão ele se assusta dada a realidade. Coisas aleatórias. Eu tenho uma playlist que se chama Ósculo Obsceno. Ósculo obsceno? Que maravilhoso! É porque tem uma música dessa banda Ghost, que eu tenho as tatuagens. Na música ele fala, né? Ele fala ósculo obsceno. Você falou, eu fiquei assim. Eu sei que eu sou agora, né? Eu sei um pouco do que eu sou agora, mas eu também reflito muito do que eu posso ser. E aí eu fico pensando na minha aposentadoria. Uma das coisas que eu quero fazer quando eu estiver já namorando a educação de outra forma é fotografar. E uma das minhas exposições vai se chamar Ósculo. E aí, então, esperem, porque se um dia você se sentir fotografado, pode ser que um dia você apareça numa exposição minha. Não vejo a hora. Não vejo a hora de estar.
Já parou para pensar? Já, com certeza, mas já parou para pensar quantos despertares diariamente um professor tem a possibilidade? Tem um texto que se chama, eu só não me lembro o nome do autor, mas eu vi através de um professor muito querido chamado Alexandre Barbosa. Ele é da antropologia da educação. E o Alexandre passou um texto uma vez, uma leitura para nós, que falava do professor, tarefa do professor enquanto campo de combate. Porque todos os dias o professor é um combatente que combate 20, 30, 300, 400, dependendo de quantas aulas você tiver por dia, porque é um confronto. Então, esse momento de confronto de perspectivas, ser convertido, subvertido em despertar e não em medo, em despertar e não em opressão, em despertar e curiosidade e não em trauma, cara, como diria um amigo meu, Roberto, um beijo, Roberto, você matou a charada. Então, Bruna Viana, você matou a charada. É despertar. Eu sou grata porque, assim, eu trago isso da memória também. A gente tem a nossa prática de uma memória, eu tive bons professores. Então, eu penso no quanto eles alteraram a minha realidade, assim. Eu acho que eles não têm dimensão do quanto eu fui afetada por esse processo. Como aquelas palavras me emanciparam e me emancipam até hoje, para que eu possa desenvolver algo que realmente não vá ao encontro do que é processado agora, mas vem por um viés não de ensinamento, mas de educação. A gente tem uma sociedade que se preocupa muito com o ensino e não com a educação do ser. Quando você coloca o ensino, você vem por um processo puramente técnico. E assim, eu atualmente, me especializo nessas metodologias, na forma, né, de estabelecer essa técnica, mas lembrando, sobretudo, que a técnica, neste caso, ela precisa habitar o sensível, porque é a partir desse lugar que a gente vai conseguir educar e não ensinar. Porque a educação parte de uma consciência do eu. Sim, é um referencial primeiro, né? Você existe no mundo. A gente parte do pressuposto que nós existimos no mundo. Então, é algo que não pode ser deixado de lado. A sua fala me lembrou este livrinho aqui, que chama Ensino de História e Consciência Histórica, onde o Serri, esse jovem, o Luiz Fernando Serri, ele tem uma parte que ele fala que o conhecimento da diferença, ele fala cultural, espacial, o conhecimento da diferença educa a nossa mente a assimilar a alteridade. Os momentos de troca são muito importantes para que se eduque a mente, até porque a noção de ensino que se tem estabelecida majoritariamente, enfim, no senso comum, é uma ideia passiva de ensino. Exato. Você, aluno receptáculo, eu professor detentor dos saberes, sendo que ela é um processo dialógico, dialético, de produção contínua e de novas teses. Todo professor aprende em toda aula, não tem como não aprender. E é o que a gente aprende mais, né? Quando ensina, a percepção do mundo muda. Eu vou contar um caos para os que nos escutam. Não, é um caos que te envolve. Apoie. Posição. Porque... Exposta! Caros alunos, caros ouvintes. Aluno, olha o ato falho aqui. Eu sou a Kate, eu sou assistente da professora Bruna, e eu tô dando um oi para vocês saberem que eu também tô aqui nesse processo. A Bruna tem vários assessores, inclusive o secretário que atende o telefone é o Pato Donald. Exatamente! Sou eu! Quem é meu aluno sabe das minhas 27 personalidades. Gente, aprendi com o Fernando Pessoa. Sim, uma ótima referência. Olha o tipo de gente que meus professores me expuseram. Pois é, não vem do nada. Nada do nada. Eu sempre falo e sempre repito. É uma construção. Nós somos múltiplos, não tem como a gente caber numa definição só. Nós somos seres múltiplos por excelência. Então, uma única forma, única denominação, uma única forma de se expressar não vai ser o suficiente para nos contemplar nas nossas complexidades, nas nossas multiplicidades. Então, primeira vez que eu vi fragmentado, você já viu fragmentado. Você acha? Foi daí que eu falei, meu Deus, a Kate, ela é uma de Deus, quantos somos nós? Exatamente. Foi nesse processo que eu descobri quem ela era, me fragmentando junto com esse livro. Livro não, filme. Meus filmes favoritos, assim, tem uma temática... Nossa, uma das primeiras coisas, rascunhos, rabiscos do Aprendendo Através veio de uma reflexão desse filme, inclusive.
Gosto muito do M. Night Shyamalan. Eu brinco, né, que é o conselho das Thames. No meu espaço mental, eu tenho o conselho das Thames, que é meio Rick and Morty, meio fragmentado. Todas as vezes que eu me lembrar, a gente senta e faz tipo Alcoólicos Anônimos. Todos nós sentamos e discutimos e nos ajudamos simultaneamente, porque, enfim, elas me ajudam. A Thumb do passado sempre me ajuda quando eu preciso. Então, eu aprendi a dar valor nessa divisão, dela não ser uma divisão segregadora, mas sim congregadora. Então, Sem dúvida. Eu acho que pegar daquilo que a gente tem para fazer forma de defesa é algo muito válido, simples, e sobretudo quando a gente ressignifica, né? Eu sempre gosto, gosto de criança, sempre gostei de criança. E eu também gosto, mas porque existe uma criança dentro de mim que às vezes até eu consulto. E aí, para entender as minhas infantilidades e entender também um aspecto criativo da vida, porque nessa hora a gente tem que voltar a ser criança. Para conseguir ser diferente, não se abalar, é preciso ter essa resiliência de criança que cai e depois volta de novo na vontade de fazer algo diferente. a tua fala me lembrou um cineasta chamado Andrei Tarkovsky, que ele fala sobre esculpir o tempo, e ele fala da poética da infância. Ai, olha que legal! O livro que eu vou falar agora é A Poética da Infância, do Severino Antônio. Esse movimento de pensação, essa sintonia, essa sinergia, ai meu Deus. E olha, esse livro do Severino Antônio, eu quero agradecer a Márcia, diretora do colégio em qual atualmente eu trabalho, ela me deu de presente e isso foi um acalento nesse momento de pandemia. E já na epígrafe tem: o educador não se deve abaixar até a criança, mas elevar-se a ela e ao seu modo de ver e compreender as coisas. É desse lugar que a gente parte quando fala, né, de infância. Quais são os autores deste livro? Só para quem... Severino Antônio e Kátia Tavares, um casal queridíssimo. Esse livro ele é da editora Passarinho e, se eu não me engano, com relação também com Diálogos, que é um grupo de estudos que promove leituras com uma formação continuada aqui no Tatuapé, bem bacana. Tive acesso por conta deles e é uma relação maravilhosa, assim, pensar na poética da infância aí. Olha o título, Poética da Infância, conversas com quem educa as crianças. Se a minha professora Betânia, professora de artes, não conhece, vou indicar esse livro, vou indicar no grupo de estudos. Porque... E é sensacional, assim, é sensacional, porque traz a gente para uma percepção que não se tem. Tem uma parte aqui que é o Manifesto dos Direitos Naturais das Crianças. O direito ao ócio, ao se sujar, aos odores, o direito ao diálogo, direito ao uso das mãos, direito a um bom início, o direito à rua, o direito ao selvagem, o direito ao silêncio e o direito às nuances. Isso veio da pedagogia do Caracol, de um livro Por uma Escola Lenta e Não Violenta, do Gianfranco Zavaloni. Estou fazendo uma pesquisa sobre, ainda conheço pouco, mas essa parte assim me tocou bastante para refletir sobre a infância e os direitos que são requeridos e necessários. E muitas vezes espoliados das crianças, né? Exato. E espoliadas do processo educacional por consequência, né? Também. A gente desumaniza, né? A sociedade desumaniza a criança. A criança, ela tem que ser... Tem um artigo que eu vi na Folha, nossa, long time ago, que criança boa é a criança que fica quieta. Aquela que você não vê que tá em... Aquela que não ela tá bem com o celular, com... Exato, ela não explora, ela é passiva, ela faz a lição, ela vai até... Ela é independente. Não deram os mecanismos ainda dela desenvolver essa independência e acham que estão promovendo a autonomia. Uma falácia. Isso, enfim, isso é uma coisa que vale a pena se refletir, assim, quem estiver ouvindo, como a educação projeta autonomia, a partir de uma visão emancipatória, né, não bancária. Necessariamente. Paulo Freire na veia. Uma educação libertadora necessita ser uma educação emancipadora. Não existe outra forma, outro caminho. Não. Esse é o caminho. Existe um ensino atrelado à educação? Sim, o problema é o ensino por ensino. O ensino sem educação. A gente não pode promover ensino sem educação. Aí ele não vai promover mudança social. Não tem transformação. Se é só o ensino. Tem técnica, mas mudança não. Que eu posso tomar a liberdade de citar o Andrei Tarkovsky, ele fala: quando falo de poesia, não penso nela como gênero. Poesia é uma consciência do mundo, uma forma específica de relacionamento com a realidade. Assim, a poesia torna-se uma filosofia
que conduz o homem ao longo de sua vida. Eu acho muito lindo como ele trata a poesia. Eu acho que eu trouxe porque tem tudo a ver com a forma que você tinha dito da professora Ana, da tua prática no mundo, enfim, de ter uma existência poética nesse mundo, mas é isso, a poesia não é só uma junção de palavras num texto, vai muito além disso. Você ainda já assistiu o filme Soul? Já! Ah! Maravilhoso! Porque todo esse lugar da contemplação e do se perceber a poesia da vida, perceber a poesia nas coisas, perceber a poesia na existência. Isso é algo que nos lembra que nós estamos vivos. Nos lembra também da brevidade da nossa vida, mas também nos faz apreciar aqueles pequenos momentos que nos lembram também que, apesar da nossa finitude iminente, nós estamos vivos. A gente precisa ver a vida como um processo de aprendizagem que deve ser significada, né? É um e isso é do eu. Quem vai trazer esse significado é você. Eu adoro como a vida é um balé semântico, um grande balé semântico. Um grande quê? É um grande balé semântico. Balé semântico, que lindo. Eu amo essa palavra, semântica. Ela brinca com dar sentido às coisas. Uhum. E aí, nisso, eu fiquei com a ideia do balé quando, em teoria sociológica da literatura, a professora Ana falava de um jogo semântico, e ela falando do jogo semântico. Dentro da educação e de processos educacionais, eu enxergo menos um jogo e mais um balé. Eu enxergo um balé, assim, essa troca de nós dançando juntos, mais do que jogar, porque às vezes jogando você fica puto com o outro. Então, essa ideia do dançar não é uma disputa, sabe? São ritmos, né? Uhum. E que às vezes você pode até não estar no mesmo ritmo, mas no dançar junto a gente acha um. Isso foi muito legal, a aprendizagem que eu tive na escola Waldorf, que fala sobre o ritmo. A gente tinha todo o começo de aula um momento de ritmo, que é uma prática que eu tenho atualmente nas minhas aulas. Eu proponho o ritmo com o poema, que nós também recitávamos, e os meus alunos nós recitamos juntos, que é o Verso da Manhã, do Rudolf Steiner. Só que naquela época a gente também fazia ritmos corpóreos, havia algumas outras dinâmicas para que nós pudéssemos partir do mesmo lugar. Criar um ritmo faz entender essa noção de grupo, né? Assim como é importante eu ser uma nota que diferencia dentro de um solo, eu também preciso saber me colocar dentro de um arranjo. E esse ritmo é um processo muito interessante que eu busco desenvolver nas minhas aulas, ele parte vamos ver qual é o compasso que vocês estão e vamos tentar compor algo a partir disso. Isso é maravilhoso. Alegorias, multilinguagem é um fraco. Estou feliz de poder estar aqui conversando com você sobre isso, assim. Numa sociedade tão violenta, tão neoliberal maldita, ter um momento para poder reverberar reflexões que transcendem essa prática capitalista é um ato de coragem, é a minha forma de ser selvagem. Eu sou selvagem demonstrando a sua brutalidade contra um sistema que eu faço parte. Brutal é você. Tem um poema que, nossa, ele cabe muito, né? É um poema maravilhoso, que eu acho que cabe muito para esse processo, para esse diálogo que a gente está trazendo. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto muito dessa poetisa. Poetisa não, porque esse termo ele tem uma carga semântica que não é muito legal. Dessa poeta contemporânea. O nome do poema, vamos lá, vou falar para você o nome do poema, é Chamado Desespero. Não, você não vai fazer isso comigo ao vivo. Falando eu estava super esperando você procurar um livro, pegar da sua pilha de livros, da sua estante, falar assim, não, vou citar essa poetisa aqui. Poxa vida, não faz isso comigo, que eu fico com vergonha. E aí nesse Direito a Ser Selvagem, eu trago um poema de uma poeta contemporânea maravilhosa que eu estimo muito, conhecida também como Tamires Menezes. Não. Chamado Desespero. Sinos cínicos soam à meia-noite a anunciar a decisão. Morte, miséria e fome, uma vez mais sobre este chão. É difícil dormir ao som de tantas vidas, de inteiras gerações perdidas. Em meu peito anseio de que a voz seja ouvida. O espelho mostra a face do desespero. Não é o primeiro, mas lateja como se fosse o último. Não é devaneio sonhar com o mundo inteiro sem as mazelas deste chão.
Por isso convoco a todos aqueles que ouvem palavras cantadas, ditas ou escritas. Grita! E aí tem um lugar para poder gritar, é uma forma de encher a vida de energia para conseguir enfrentar as desmazelas desse sistema. É o direito ao grito. Terapia do grito, você esteve num momento de terapia do grito, você viveu isso, a gente viveu isso junta, né? Fiz Lá... parte dessa obra de arte, me sinto lisonjeada. Nossa, sim, porque quando... Vale a pena trazer o nome da nossa artista sobre o quadro Grito. Sim, Nós sim. não estamos falando de um europeu, estamos falando de uma brasileira. A brasileira, artistas vivas, já diz a própria Milena, compre de artistas vivas. A Milena tem um trabalho maravilhoso. Foi esse trabalho que mediou essa obra de arte. Olha só que loucura, até o nosso encontro foi mediado por arte, porque, enfim, minha amiga Milena Paulina, um beijo, Milena. A Milena vai estar aqui no Aprendendo Através. Milena. A Milena ia fazer um ensaio coletivo, foi no finalzinho de 2018, o ano já estava acabando, foi nos últimos dias do ano, e a Milena reuniu várias mulheres em Itaquaquecetuba. Estava lá, eu também fui. Não fiz parte, foi só a Bruna, mas eu vi tudo. Kate estava lá. Todas as 27. Assistente, né, gente? Tem que ter uma assistente. Eu tenho, inclusive, essa arte aqui que não dá para ver, mas eu tenho ela na minha parede, que a Milena me deu ela de aniversário em 2019. Eu tenho você quadro na minha que parede, eu quero ter aqui em casa. Eu tenho você na minha parede. Me sinto lisonjeada mais uma vez. Você faz com que eu me sinta especial sempre, Tami. Você é especial, então eu costumo. Essa coisa do grito me pegou muito. Quando eu vejo os registros desse dia, e no ano passado, no Dia das Mulheres, no Dia Internacional da Mulher, a Milena postou, então, se não temos direito ao grito, né, gritemos. E aquilo me ecoou. E a gente está gritando. Sim, e é muito louco ver que essa foto, ela captura tanta coisa, porque nós estávamos, de fato, gritando. Não era a gente de boca aberta esperando, a gente estava gritando. Então, ela tem eu não sei, ela captura esse sentimento, né? Quem está escutando, por gentileza, pesquise essa fotógrafa, vá atrás da arte contemporânea que está acontecendo agora. Não deixe o agora ser algo abstrato, a gente está para fazer parte dele. Exatamente, eu vou inclusive deixar aqui o link para as redes sociais e o site da Milena. Eita, que o trovão! Eita, que a chuva! Eita, águas de março fechando o verão! Vou deixar o link aqui para conhecer o trabalho da Milena, mas esse poema ele vem de um lugar de raiva, né? Eu escrevi ele em dezembro. Vem desse lugar de tudo, enfim, essa coisa da estrutura do sentimento, eu achava que ele fazia sentido em dezembro, mas não, hoje ele faz ainda mais sentido, porque as coisas vão se tornando cada vez mais complexas. Enfim. A literatura, ela não perde significado. Não. Ela sempre ganha. Sempre. A cada momento ela ganha novos significados. E esse dialogismo é sensacional. É o balé semântico. É quase um toquinho semântico, né? Sabe? Quando a gente joga toquinho que vai jogando de um pro outro. Mas eu fico muito lisonjeada. Toda vez que alguém teve um vídeo, então toda vez que eu recebi um vídeo, ouvi, porque algumas pessoas mandaram áudio, de alguém lendo, recitando essas palavras, eu chorei todas as vezes. Eu admito que eu chorei todas as vezes, porque as coisas que eu escrevo sempre foram coisas que eu guardei para mim, sempre foi uma coisa que eu deixei comigo, e colocar isso no mundo e outras pessoas, e reverberar e ecoar em várias outras vozes de pessoas que eu admiro muito e de gente que eu nem conheço. Foi algo muito especial, então muito obrigada por esse momento mais uma vez. Toda vez que eu acho que eu me sinto viva. Que coisa linda. Eu acho que assim, me colocando como educadora de mim. Nesse processo de formação, a gente tem que colocar para fora o que a gente tem vontade de gritar, principalmente quando você pensa e você vive e você fala de um lugar em que é para buscar o eco dos outros eus. A gente precisa gritar, porque tá difícil de viver, tá difícil ser professor, é bonito, a gente mostra garra, a gente mostra tesão que se tem. Nessas construções dialógicas que nós estabelecemos com alunos, com a escola, com o aprender, mas é cruel, o que o professor está vivendo agora é cruel, não é contos de fadas. É colocar em xeque a própria existência,
A própria sobrevivência é um nível de agressão jamais visto, eu diria. Nem a maior das... Uma falácia de que a educação é o que vai salvar, e de fato é o que vai, mas a partir de investimento, não a partir de remanejamentos que sucateiam mais o sistema e coloca ainda mais o extremo de sensibilidade do professor, que tem que promover a sensibilidade no outro. Opa, calma, não assim, não à base da agressão. A gente tem que ser agressivo com um sistema que mantém a pobreza acontecendo. A gente tem que ser agressivo com essa desigualdade que vai colocando patamares de culturas mais valorizadas e menos valorizadas. Que é imposto. É uma forma... Oi? Que é imposto, não é um Sim, dado. esses patamares que vão colocando ideais, que vão construindo ideais, que vão criando segregações. Com isso, a gente tem que ser violento mesmo. E isso está na hora de você pegar sua arma contra a ignorância e se colocar a favor de promover a mudança. Agora, com quem está aprendendo, com quem está descobrindo o processo de humanidade, a gente tem que ter cuidado. Já dizia o Fanon, que todo o processo de descolonização é, por excelência, um processo violento. Porque a hierarquização já foi uma violência. Então, para você deshierarquizar, é um processo inevitavelmente e inerentemente violento. Você descolonizar, porque a colonização é feita de forma violenta necessariamente. Então, para livrar-se dessa tamanha violência, requer um caminho que não é flores. Todo encontro... É uma troca, é uma viagem. Eu adoro quando o meu trem do pensamento, ele para em várias estações, ele tá sempre... Já tem um quadrinho que eu tenho até em algum lugar debaixo da minha cama, chama Perfura a Neve, Preço do Amanhã. E aí tem hoje uma série do Netflix que eu ainda não assisti, tem um filme. Tem um filme. Você assistiu o filme? Sim, trabalhei com meus maravilhoso alunos quando eu dava aula no estado. É maravilhoso, assim, para discutir classes sociais e tudo mais. E eu tenho o quadrinho também, que é bem um calhamação, assim, desse tamanho. E eu gosto de pensar, não é nem a metáfora da classe, assim, é o trem que nunca para, o pensamento é o trem que nunca para, ele às vezes só dá umas paradinhas nas estações, e eu gosto muito das estações que ele para quando a gente troca, especialmente falando da troca que eu tenho, tô falando específico de uma troca contigo. Toda troca faz ele parar em estações, mas eu gosto muito das estações que o trem do pensamento para quando, enfim, nós estamos trocando. Então, por isso sou muito grata, Bruna Viana e suas 26 outras personalidades. Eu que agradeço. É muito significante poder ser professor. É um ato diário de resistência e de criação, né? Porque Nossa, essa parte de criação que é uma das mais complexas, ao meu ver. Oh, com certeza! E quando você fala com os seus alunos, bom dia, orgulho da nação, eu fico pensando assim, despertar para eles uma consciência histórica de, olha, o futuro são vocês. Como que vocês querem esse futuro? Eu sempre falo que, assim, ou é orgulho da nação, quando estão lendo, é orgulho da nação. Aí eu entro, bom dia, orgulho da nação, porque é o orgulho saber que é o futuro da nação lê. Mas quando não está lendo, é orgulho, é futuro, porque aí vai ser orgulho no futuro. Tem que fazer na esperança, né? A gente sempre... Fazer a cama hoje. Eu acredito no orgulho da nação já, porque, né, desenvolver um estudo numa sociedade em que não valoriza isso. É importante o professor trazer esse despertar mesmo. Você está aqui por um motivo. Isso aqui é um lugar que é teu. Começa a atuar no seu papel. Mostra qual que é a potência de você poder atuar no seu papel e reivindicar aquilo que é seu, aquilo que você merece. Você não vai fazer isso só quando você tiver 18 anos. Você não ensina meu aluno a reivindicar aquilo que ele precisa agora. Como que no futuro ele vai saber o que é votar? Eu estava tendo uma conversa no grupo de pesquisa. Bruno, que era esse doutorando que eu conversei com, que eu contei para você, ele está falando, né, de uma perspectiva de uma pedagogia decolonial e da ideia de transgressão. Ele está trabalhando com a ideia de transgressão. Ele é especialista em EJA, né? Ele foi coordenador do EJA lá na Baixada Santista. Me lembrou esse livro aqui, que foi um dos meus presentes de formatura para mim mesmo. Educação contra a Barbárie. Priscila Yamaguchi, a querida amiga, está lendo atualmente esse livro. Estávamos conversando sobre. Ai, eu amo essa relação que nós temos entre leituras. Ah, eu adoro. Essa ideia me lembra muito o que você estava dizendo de pensar essa educação transformadora, mas essa educação também como transgressora, porque o transformar imbrica na constatação de que a forma que existe não é suficiente.
a forma como se coloca não é suficiente. Então, nós precisamos, para além de, não é só apenas mudar aspectos dela, é mudá-la, é transgredi-la, é subvertê-la, é virar a É mesa. transformar, de fato. Transformar, enfim. Transformar tem que implicar em criar outras formas, não outras réplicas. Já queria, de antemão, ao vivo, para quem nos Ô, ouve. louquinho meu! Aqui mesmo, aqui agora. Já deixar nos autos, como você mesmo colocou, deixar registrado nos autos o convite para que você seja uma colunista aprendendo através de todo. A gente já sabe que você já tem esse lugar, essa pessoa, mas eu queria deixar registrado nos autos que essas entrevistas vêm como. Elas não são aleatórias, elas vêm como uma empreitada de, enfim, apresentar para o público do Aprendendo Através e apresentar para essas pessoas que estão conosco nessa jornada, nessa dupla disputa da sobrevivência e das ideias, que, enfim, sejam apresentadas essas pessoas. E esse é o momento, enfim, que eu deixo registrada o convite para que Bruna Viana esteja sempre aqui no Aprendendo Através e tenha um espaço para criar e transgredir. Então, deixa aqui registrado nos autos o convite. Eu estou emocionada. Eu fico sem palavras para poder agradecer por poder ter um lugar para falar, um lugar para construir um espaço para que a gente possa desenvolver dialogismo dentro do que já existe. Tem muita coisa sendo dita pelo silêncio. E a gente que escuta o que o eco diz precisa reverberar, fazer com que as pessoas entendam que esses sons representam na nossa vida, né? E aí você que está ouvindo pode pensar, né, qual é o som que te toca, qual é o som que te tange, aquilo que te altera. Então, poder registrar parte do meu processo, poder compartilhar com todos vocês é gratificante, significa existência. E eu agradeço muito porque eu sempre sonhei com isso. A Bruninha que dava aula lá para as bonecas, ela também tinha a sua revista, ela também tinha o seu jornal, ela fez várias coisas, essa Bruninha. E aí, de alguma forma, esse dia chegou. Então, com muita felicidade que eu aceito esse convite e aceito o desafio de poder criar reflexões e diálogo. Muito obrigada. Yay! Tem que ter o yay no final, gente, sou eu. E você sabe, né, que o Aprendendo Através, enquanto plataforma, ele é um primeiro lugar para abrir portas para você estar. Eu quero que vocês estejam em todos os lugares. Eu quero que vocês ocupem todos os espaços. E eu acho importante que nós estejamos em todos eles. Então, essa é a nossa casinha. Eu já falei lá nos primeiros vídeos lá que, gente, a gente vai montar a casinha, venham para a casinha. Então, agora é oficial, a casinha existe, venham para a casinha. Muito obrigada. Tudo que nós tem é nós, né? E agora a gente tem até casinha. Tem Segura. Casinha. Segura. Na verdade, não segura não, porque ninguém vai nos segurar. Juntos nós somos mais fortes. Fazer as coisas só é possível, difícil. Mas, juntos... Com você, eu vou bem melhor. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando muito melhor. Poxa, Bruna, te agradeço muito por esse papo e esse aprendizado. Eu sempre aprendo muito contigo. Eu também. E todas as nossas trocas você sempre encontra. Eu quero deixar aqui nos autos que você sempre vai encontrar eco em mim, porque me ecoa de verdade. Então, agora a nossa missão é, enfim, agregar ainda mais pessoas para que todos nós consigamos ecoar e criar entendimentos coletivos e aprender juntos e criar juntos e construir o mundo que a gente quer, porque do jeito que está não é o suficiente. Nós precisamos construir espaços, e não apenas espaços, mas transgredir, transformar e criar, porque a transgressão é um ato de criação. Então, criemos juntos. Fico conclame a criação. E criemos juntos, com certeza, assim, através daquilo que forma seres humanos, porque nós somos seres humanos. Sim. E nós precisamos lembrar da nossa humanidade. A nossa humanidade depende dessa relação, dessa troca. Então, educar é lembrar que nós somos humanos e que estamos no percurso de não nos tornarmos mais humanos. Então, se nós não lembrarmos da nossa humanidade, a tendência é que viremos contadores.
de números, de códigos, e o único código que vale realmente a pena decifrar é esse enigma da alma humana. A nossa humanidade não deve ser um objetivo, mas sim ponto de partida para essas construções. Não pode ser um objetivo a ser alcançado, a humanidade, mas sim um ponto de partida. É preciso que nós partamos da nossa humanidade. Já diria o Rancière, né? Eu sou paga-pau do Rancière. Então ele sempre fala, a igualdade não pode ser um objetivo a ser alcançado. A igualdade deve-se partir da igualdade, se deseja se construir igualdade. Então, eu acredito que esse mesmo argumento vale para outras coisas também. Toda a prática, né? Ela vai criando um significado, você tem alguém que vai com você, ai, tudo muda, tudo se transforma. Então, eu agradeço muito pela escuta, agradeço pela partilha. Agora a jangada está saindo para o mar, entendeu? E a gente vai navegar. Então, preparem-se, porque nessas frequências sonoras, logo menos vai chegar uma onda de pensamento. Ninguém segura nosso tempo, porque nós vamos de barco, nós vamos de trem, o pensamento vai de todos os jeitos, todas as formas possíveis e meios, porque nós somos multilinguagem por natureza. Então, todas as formas possíveis de disputar as ideias e disputar a nossa existência no mundo, nós vamos. E vamos com as armas grandes. Estar atento, forte e disposto. Então, bora! Vamos gritando. Gritem a sua revolta. Fica aqui o convite para hoje, para gritem a sua revolta. Não tenham medo. Por favor. Por favor. E entendam a sua revolta também. Entendam de onde ela parte. Eu vou apelar. Pode apelar? Apela mesmo! Eu gosto mesmo de apelão mesmo. Vou apelar. Neste meu apelo, eu vou pedir para você que por um instante fique submerso. Por favor. É preciso aprender a ficar submerso. Alberto Puxou. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender. Há dias de sol por cima da prancha, há outros em que tudo é caixote, vaca e caldo. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir. É preciso aprender a ficar submerso. É preciso aprender a ficar lá embaixo, no círculo sem luz, no furacão de água que o arremessa ainda mais para baixo, onde estão os desafiadores dos limites humanos. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo, a persistir, a não desistir, a não achar que o pulmão vai estourar, a não achar que o estômago vai estourar, que as veias salgadas como charque vão estourar, que um coral vai estourar os miolos, os seus miolos, que você nunca mais verá o sol por cima da água. É preciso aprender a ficar submerso, a não falar, a não gritar, a não querer gritar quando a areia cuspir navalhas em seu rosto, quando a rocha soltar britadeiras em sua cabeça, quando o seu corpo se recontorcer feito meia em máquina de lavar. É preciso ser duro, é preciso aguentar, é preciso persistir, é preciso não desistir. É preciso aprender a ficar submerso por um tempo. É preciso aprender a aguentar. É preciso aguentar e esperar. É preciso aguentar e esperar até se esquecer do tempo. Até se esquecer do que se espera. Até se esquecer da espera. É preciso aguentar ficar submerso até se esquecer de que se está aguentando. É preciso aguentar a ficar submerso até que o voluntarioso vulcão de água arremesse você de volta para fora dele. Então, vamos ficar submersos nas reflexões, nas poesias e no espírito de mudança. Você me quebra com esse poema. Eu nunca vou esquecer o dia que você apareceu aqui num domingo, que nem hoje, que a gente grava hoje num domingo. E você apareceu aqui com essa revista debaixo do braço, sentou no sofá e declamou esse poema. Eu nunca esqueci esse dia. E eu estou muito feliz que esse poema tenha voltado no dia de hoje. Então, obrigada. Ele faz prática da minha realidade. É uma forma de... É um grito. Obrigada. Não se esqueça de aprender a ficar submerso. Sempre que possível. Sempre que possível, fique submerso.
É preciso aprender a ficar submerso. É porque assim a gente também aprende que algumas ondas a gente vai bem no profundo, mas elas não acabam com a gente consegue passar por essa. Então, preparem-se, fascistas, o seu tempo está terminando. A reeducação emancipatória está aí. E nenhum poder é maior do que o poder do povo. E o povo unido, organizado e submerso nos aguarde. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Muito obrigada a você que ficou até aqui. E eu queria deixar um agradecimento especial à Bruna Viana e deixar aqui os contatos para que vocês a conheçam. Afinal de contas, agora ela é colunista do Aprendendo Através. Fica o convite para que vocês conheçam o trabalho da Bruna no Instagram, @aprendendofrancesbr, e também o NANF, o Núcleo de Abordagens e Metodologias Francófonas. Esse projeto maravilhoso que aglutina professores, está construindo um trabalho belíssimo com professores de francês. Muito obrigada. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais e marca Aprendendo Através no Instagram, @Aprendendo Através, Facebook /Aprendendo Através. E não se esqueça de conferir o nosso site com novas colunas, novos quadros e para conhecer melhor o nosso projeto, www.aprendendoatravés.com. É isso e nos vemos na próxima. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura.